Como é bom te ver de novo para mais um módulo do Você Tech, aqui onde nós falamos sobre diversas carreiras da tecnologia da informação. Agora nós vamos falar sobre o perfil do arquiteto de software. Quem é um arquiteto de software? O arquiteto de software é o profissional que vai pensar no sistema, vai pensar em toda a parte estrutural da aplicação para a gente começar a organizar antes de começar a desenvolver e antes de entregar. Então é um profissional que tem um perfil um pouco mais preditivo, tá? A gente precisa pensar um pouco mais à frente, é um cara às vezes um pouco mais sênior também, porque ele conhece muito bem. Então se você quiser estudar sobre arquitetura de software, nós vamos ter conteúdos aqui, mas saiba que é uma profissão muito desejada também, é uma profissão que as pessoas concorrem muito para ser um arquiteto de software e tem um renome muito bom. Por quê? Porque de fato, quando você tem uma arquitetura robusta no software, a aplicação ela fica mais simples de trabalhar, mais simples de fazer modificações, de implementar novos recursos. Então, por isso que ele é um profissional muito requisitado. Então, como perfil de um arquiteto de software, nós temos uma pessoa que é muito planejadora. Por que planejadora? Porque de fato é isso que eu falei, você precisa planejar como o sistema vai ser concebido, qual a organização técnica, em quais lugares ele vai ser executado, como que vai ser o deploy, como serão as rotinas de teste, qual a arquitetura, qual o tipo de linguagem que a gente vai usar. Então, é o papel do arquiteto de software fazer algumas dessas definições. O arquiteto de software também ele tem um perfil um pouco mais analítico. Por quê? Porque ele precisa de fato se concentrar ali, analisar, ver os prós e os contras, colocar na balança para onde a gente vai, qual tipo de arquitetura que a gente vai utilizar, por que dessa arquitetura. Existem vários tipos de arquitetura no mercado disponíveis e as arquiteturas elas têm certas compatibilidades com algumas linguagens. Então é natural que o arquiteto de software ele demande um pouco de tempo, às vezes ele precisa estudar uma stack nova para poder saber quais são os recursos que ela tem para poder propor, vamos utilizar esses recursos nesse formato, porque isso, porque aquilo, tá? Então é por isso que ele tem um perfil um pouco mais analítico. Ele é um cara executor de fato. Então a primeira pessoa que põe a mão na massa é o arquiteto de software. Ele começa a planejar, ele desenha toda a arquitetura, usa o Miro, usa o Figma também para poder desenhar essa arquitetura, colocar as caixinhas ali, desenha alguns fluxogramas, mapas mentais também. Tudo faz parte do contexto dele e começa a construir essa arquitetura, conceber essa arquitetura. Ele tem que ser muito cuidadoso também, porque ele precisa pensar em segurança nesses momentos, na concepção de arquitetura, precisa saber quais técnicas de SEC que ele vai utilizar. Tudo isso faz parte do papel do arquiteto de software e esses são os perfis que ele precisa ter, tá? Perfil cuidadoso, executor analítico e planejador. Tem que colocar isso na sua cabeça. E lembra-se que você precisa estudar bastante coisa para poder ser um arquiteto de software. Essa não é uma profissão que normalmente você faz um curso e você vira arquiteto de software. Não, demanda um pouco mais de experiência. Você precisa passar por alguns processos, passar por algumas áreas, mas cara, nada que um ano, no máximo 6 meses, não sei quanto tempo demora pra gente formar um arquiteto de software. Eu só trabalhei com arquitetos de software mais seniors, mas também não foi uma curva de aprendizado muito grande para esses arquitetos virarem arquitetos sênior também. Eu tenho um caso de um arquiteto que trabalhava comigo numa fábrica de software, ele trabalhou como desenvolvedor um ano e depois de um ano ele falou, cara, preciso mudar minha vida, eu quero ser um arquiteto, quero ser um profissional muito bom. Ele fez alguns cursos, estudou e dentro de um ano ele virou um sênior dentro da empresa, um arquiteto sênior dentro da empresa. Dá para fazer, existe uma boa chance de você conseguir fazer isso com dedicação, se você gostar de fato, se você se sentir feliz com essa posição, é justamente sobre isso que a gente está falando, carreira e felicidade. Ele precisa ser criterioso de fato, esse arquiteto, porque é a parte inicial do software que ele vai saber. Pensa no arquiteto de casa também, ele faz o desenho, ele entende ali, e o engenheiro para projetar isso, tá? Então eles trabalham juntos. Na tecnologia da informação, o arquiteto e o engenheiro, eles vão trabalhar juntos também. Então o engenheiro de software, ele vai falar das documentações, da parte também técnica, então eles conseguem convergir em todos esses itens. E o arquiteto, ele vai trazer esse desenho, ele tem que ser criterioso, porque as coisas não podem dar errado nesse primeiro ponto. As decisões são muito importantes aqui, então ele tem que ser muito criterioso para que ele pense com qualidade e que tudo dê certo. Então isso é um pouco do perfil criterioso que o arquiteto tem que ter, com base na minha experiência. Ele precisa ser seguro, ele não pode estar em dúvida se isso vai funcionar ou não. Testar é uma coisa, agora estar em dúvida de fato é outra coisa. Dúvida a gente traz incerteza, teste ele traz para provar alguma coisa que é de raciocínio dele, quase que uma propriedade intelectual. Então é para isso que ele testa, né? Agora, se ele está em dúvida, se ele está inseguro, aí provavelmente são coisas que ele
não sabe que se vão gerar problemas ou não, né? Mas provavelmente não vão gerar soluções. Por isso que um arquiteto precisa ser seguro. Esses eram os itens de perfil do arquiteto que eu tinha para trazer para vocês. Espero que você tenha gostado de mais uma aula comigo e vamos para frente para entender um pouco sobre as atividades do arquiteto de software.